Senhor dá uma palavra para os nossos intercessores. E esse ano a palavra foi ser tu uma bênção. E Carol perguntou, qual o tema do culto? Eu disse, esse ano a gente tem, todo evento da igreja, a gente coloca sempre o tema ser tu uma bênção. E eu disse assim, Carol, a gente pode fazer uma adaptação desse tema. E o tema que eu propus para Carol foi sendo uma bênção através das nossas decisões. Então, ser tu uma bênção pelas tuas decisões. Que você possa estar atento a jovens e adolescentes, com convidos bem abertos. Não, diz assim pro teu irmão, não converse comigo, em nome de Jesus. Porque agora eu vou ouvir o melhor do Senhor. Amém? Então fiquem bem atentos, crianças, em nome de Jesus. Silêncio. Beleza? Vou contar com vocês. Tá bom? Vou orar pro Carol. Calma. Sim, gente, tem lugar. Quem quiser sair dos bastidores, por trás dos bastidores, né, Neide? Pode vir para aqui. Estenda suas mãos para a vida da Carol. Vamos pedir que o Senhor a use poderosamente. Santo e maravilhoso Deus, te louvamos, ó Pai, por mais uma noite que nos concede, Jesus Cristo. Que podemos te louvar, agradecer e reconhecer a tua soberania sobre nossas vidas, ó Pai. Senhor, nesse momento, coloca em tuas mãos a vida da tua serva Carol, ó Deus. A quem, Jesus Cristo, tuas mãos estão estendidas sobre ela a cada segundo, ó Deus. Que tu possas estar contemplando, Jesus Cristo, sua vida nesse momento. Que tu possas, ó Pai, soprar nos seus ouvidos o que tu tens a nós, Pai, nessa noite. Que tu possas usá-la poderosamente, Jesus Cristo. Que nenhum empecilho, ó Pai, seja nessa noite vir até nós, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus, te peço, abre as comportas dos céus e derrama bênção sobre a vida da tua serva, ó Pai. Que ela diminua, Jesus Cristo, que tu apareças, que tu cresças, ó Pai, na vida dela. A protege em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Tudo jóia, gente? Como o Cláudio falou, meu nome é Carol, vim de muito longe. Sou estudante de música lá no seminário, junto com meu querido colega Rodolfo, meu amigo. E quando o Cláudio me falou, né, de estar falando para vocês uma palavra em relação a ser tu uma bênção, eu falei, bom, o que eu posso falar sendo eu uma jovem, né? Afinal, tenho só 21 anos, novinha ainda. Mas eu fiquei pensando, o que falar para os meus colegas, meus amigos jovens, né? E o Senhor me incomodou, meu coração. E como o Rodolfo já havia lido, queria que vocês abrissem 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 31, a partir do 31. 1 Coríntios 10, a partir do 31. Amém? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Fala bem assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a Deus, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Amém? Amém. E que o nosso interesse, né, como jovens de Cristo, como jovens do Senhor, seja realmente de alcançar vidas e levá-los à salvação. Amém? Amém. Bom, aí eu pensei, gente, decisão é tão complicado, não é não? Quando você está num momento lá, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Que curso eu vou escolher para a faculdade? O que é que o Senhor tem para mim? Com quem que eu vou me casar? Né? Então, são perguntas realmente muito sérias nas nossas vidas, né? Que a gente fica, eu pelo menos como jovem, fico me questionando bastante em relação a isso. E eu pensei, bom, para começar, temos que saber o que a palavra de Deus fala em relação a decisões, as decisões que nós devemos tomar. Queria convidar também vocês a abrirem 1 Coríntios 8:13. Coríntios 8:13, é bem pertinho aí, tá? Amém? Fala assim: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. No caso aqui, esse texto vai estar falando das coisas sacrificadas, obrigada, aos ídolos, né? Em relação, é um alerta, né, aos coríntios em relação às comidas aos ídolos.
E se ele for prejudicar o seu irmão, se ele servir de escândalo, é melhor que não faça. Será que nós somos assim também? Será que nós temos essa consciência? Meu Deus, se eu ouvir essa música, ou então, se eu fizer alguma atitude, vai escandalizar meu irmão, mas... Ai, eu gosto tanto, Deus. Ai, não vou conseguir abrir mão disso. Então a palavra de Deus fala, se for escandalizar, é melhor que você não faça. Assim você vai estar sendo bênção no que você fizer, não é verdade? E também fala em 1 Coríntios 6,12, vai estar falando também. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então fala que nós temos o poder da escolha, né? Nós temos o poder da decisão, o que nós queremos para nossas vidas. E o importante, queridos, é a gente saber qual a melhor decisão a tomar. E eu separei 3 tópicos para a gente estar comentando hoje, né? Nessa noite. Primeiro que eu coloquei, estabelecer prioridades. Mas, Carol, prioridades é coisas tão assim automáticas na vida da gente. A gente sempre tem que escolher alguma coisa, né? Que seja em primeiro, segundo, terceiro na vida da gente. Sim, são coisas muito importantes. A gente ter nossos critérios, né? Seja em qualquer área da nossa vida. Nós temos que estabelecer pelo grau de importância e pelo grau que ela realmente tem nas nossas vidas. E eu botei, escolher ter um relacionamento íntimo com o Senhor. A partir daí, querido, você vai começar a pensar, meu Deus, o que será que eu tenho que fazer? O que será que é mais importante? Né? Além de tê-lo como primeiro lugar, Deus tem que sempre ser o nosso primeiro lugar em tudo na nossa vida. Mas o que fazer para entender e fazer a vontade de Deus? Quais os critérios eu devo estabelecer para as minhas prioridades? Quais serão as minhas prioridades? Em Salmo 119, no versículo 130, ele fala o seguinte, não precisa abrir não. Vai falar o seguinte, Salmo 119, versículo 130, fala assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Às vezes a gente fica falando, ah, meu Deus, eu sou jovem, ainda não tenho tanta experiência de ouvir a tua voz, de saber o que o Senhor tem para mim. Mas a palavra de Deus fala, se nós buscarmos a Ele, Ele vai nos revelar, Ele vai mostrar o que Ele tem para nós. Porque Ele já havia separado para as nossas vidas. Agora basta a gente aceitar e procurar ouvir a voz de Deus e cumprir tudo aquilo que Ele tinha prometido, amém? E nas nossas vidas, eu como uma jovem, temos que escolher realmente o que priorizar. E a primeira coisa, assim, nas nossas vidas, tem que ser Deus. Ah, mas como priorizar Deus? Como? As coisas de Deus. A palavra fala, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Que nós possamos sempre buscar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nossos relacionamentos sejam consequências. Que nossos estudos, tudo que vier, seja consequência de estarmos dentro do centro da vontade do Senhor. Amém? Outra prioridade que é muito importante é a nossa família. A gente às vezes pensa, ah, muito óbvio isso, Carol, muito óbvio, família. Eu amo minha mãe, amo meu pai, meus irmãos. Mas tem que ser uma prioridade nas nossas vidas. Primeiro Deus, segundo a família, que é uma instituição que o Senhor nos deu aqui na terra. É uma instituição que nos dá amor e que vai nos servir de bênção. E que através dela nós vamos também ser bênçãos. Amém? Outra coisa também, responsabilidades seculares, digamos assim, né? Estudos, trabalho, são coisas que a gente tem que realmente dar importância. Mas tudo na sua devida prioridade, na sua devida ordem, certo? Então, assim, a gente não pode deixar de lado também o porquê que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. Se eu estudo, vamos dar o nosso melhor, vamos tentar sempre tirar notas boas, né, jovens, das faculdades aí, sei que é difícil, mas vamos correr, vamos dar o nosso melhor, porque a gente vai estar sendo testemunha, vamos estar testemunhando, falando do amor de Deus também, através dos nossos estudos ou também através do nosso trabalho, certo? Outra coisa, ministérios, responsabilidade com a sua igreja.
é uma prioridade que você realmente tem que dar uma importância. É uma coisa que, na sua vida, você tem que exercer. Deus deu a cada um aqui um talento, um dom. Então, Ele quer que você use para a glória dEle, certo? Que nós possamos tomar essa decisão de fazermos aquilo que Deus nos deu nas nossas... Deus deu nas nossas mãos. Parece que não sai. Então, assim, que a gente possa ter sempre isso na nossa mente. O Senhor me deu o dom, eu vou exercer, eu vou dar o meu melhor. Vou procurar dar sempre o melhor para Deus, porque Ele é merecedor, muito mais que merecedor das nossas bênçãos, da nossa vida. Coloque pessoas antes de coisas. A gente vive, querido, hoje numa época que as coisas vêm antes das pessoas, né? Às vezes a gente dá mais importância àquilo que a gente tem que comprar do que aquela pessoa que precisa de uma ajuda. Ah, mas é porque meu carro está antigo, é do modelo de 2011, e você tem um vizinho que não tem nada para comer. Então, assim, que a gente possa ser bênção. Também, olhando esses pequenos detalhes, colocar sempre pessoas antes de coisas, certo? Porque é uma decisão que a gente toma, Carol, mas realmente existem pessoas hoje em dia que não dão essa prioridade. Pessoas como nós, que às vezes passam por necessidades, precisam de um amor, de um carinho, de uma atenção, e realmente não tem, porque a gente está tão preocupado com nossas coisas, estamos tão egoístas, pensando somente em nós, que terminamos nem olhando para o outro, não é verdade? E outra coisa, que uma das prioridades também que a gente possa tomar é... Isso é meio assim confuso, vocês vão falar, oxe, como assim? Mas aprenda a dizer não. Por exemplo, eu tenho um foco na minha vida. Eu faço música, quero ser uma ministra do Senhor, certo? Se alguma coisa vier para me afetar e me tirar do meu rumo, eu tenho que dizer? Não. Em qualquer coisa que você for fazer. Você como jovem que ainda está no começo da vida, ainda está nas decisões nas decisões chaves, que você vai carregar para a vida toda. Então que você possa aprender a saber o que é prioridade, o que é importante e aquilo que não é na sua vida. Aprender a dizer não. Muitas vezes é difícil, mas é uma proposta tão boa, mas ouvi tantas propostas boas, o mundo tem tanta coisa boa para poder ofertar. Mas se a gente estiver no rumo, focado no Senhor, focado naquilo que a gente quer, sempre agradar o coração de Deus, então a gente tem que aprender a dizer não também. Certo? É uma coisa que é difícil ouvir, é difícil falar, é tão bom as coisas que a gente tem para escolher, que a gente tem aqui nas nossas mãos, mas tem coisas que realmente a gente tem que aprender a dizer não. Outro ponto que eu queria falar, buscar sabedoria divina. A palavra de Deus fala que se buscarmos ao Senhor, Ele vai nos responder, Ele vai nos ouvir, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele está lá no alto, Ele está aqui dentro de nós. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. E se a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir, Ele vai voltar para nós e vai suprir tudo aquilo que precisamos. Certo? Amém? Amém. Outra coisa, pedir orientação através da palavra e da oração. Carol, mas eu oro, eu leio a Bíblia. Legal. Mas será que isso tem um objetivo na sua vida? Eu vejo tantos jovens que leem a Bíblia, mas a vida não testemunha nada. Às vezes eu vejo jovem que ora com tanto fervor na frente dos outros, ou até mesmo em algum lugar que as pessoas veem, mas ela não tem uma vida. Ela não testemunha, ela não é luz, como a gente viu, que o Paulo falou, ela não é luz. Ela não ilumina aquelas pessoas que estão na escuridão. Então que nós possamos buscar sabedoria através da palavra de Deus. Porque tudo o que nós precisamos para tomar decisões certas está aqui na palavra do Senhor. Agora precisamos realmente estudar, precisamos ler e entender o que é que Deus quer falar para a gente. Amém? Ter maturidade em relação a mudanças. Senhor, eu pensei que eu ia fazer veterinária. Pronto, vou contar um testemunho. Tudo estava certo para eu fazer veterinária. É uma coisa que é um curso que eu gosto, um curso que eu falei, não, é minha cara, eu gosto de animais, de cuidar de animais. Mas o Senhor falou para mim, não, Carol, você não vai.
Tava tudo certo, gente. Eu moro em Petrolina. Sei que nem eu moro em Recife, moro em Petrolina. Mas tava tudo certo. Tudo certo no Enem, tudo certo no SISU. Só faltava arrumar minhas coisas e ir. Mas o que foi que o Senhor falou pra mim? Não é o momento. Não é isso que eu quero pra você. E eu senti isso porque as portas foram se fechando. Situação financeira, situação até de dúvida em relação ao que eu queria, ao curso que eu tinha na minha mente. Eu não estava mais com tanto amor que eu tinha antes, né? E Deus, Ele é perfeito. Ele faz as coisas de uma maneira grandiosa. A gente não entende, mas no final tudo tem um propósito. E pode ter certeza que o propósito de Deus é grande, é maior, muito mais do que você imagina. E foi isso que aconteceu na minha vida. Vim para Recife. Tudo deu certo. Tudo foi as mil maravilhas. Conheci pessoas maravilhosas. Estou numa igreja maravilhosa. Me sinto amada. Uma igreja que eu não tenho onde botar defeito, realmente. E conheci pessoas maravilhosas, grandes amigos. Além de que Deus, cada dia mais, foi confirmando esse dom na minha vida, né? Então, assim, que a gente possa também aprender a lidar com as mudanças. É difícil, dói um pouquinho. Tudo que a gente planejou não vai sair do papel. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes eles não saem do nosso papel. Mas que nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar pra gente, o que o Senhor quer que nós façamos. E que nós possamos sempre fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Que seja na faculdade, seja no trabalho, que tudo seja condizente com a vida de um cristão, de um jovem que conhece e que quer irradiar essa luz. Amém? Oh, glórias! Outro ponto. Saber a vontade de Deus. É como eu tinha falado. Mas como saber a vontade de Deus? Mas às vezes eu fico confusa. Às vezes eu oro e o Senhor não me responde. Às vezes eu faço até jejum. Né? Faço até jejum e o Senhor não me responde. Como assim? E, na verdade, a gente tem que ser sensível à voz do Senhor. A gente não sabe como Ele irá falar conosco. Mas nós sabemos que Ele é um Deus fiel. Ele não vai nos abandonar. E se a gente pedir de todo o nosso coração, querendo que o Senhor nos responda, querendo fazer a vontade dEle, Ele vai responder. Pode demorar, pode ser um não, ouvir um não do Senhor, pense, deve ser uma coisa, né, dolorida, mas é para o nosso fortalecimento, para a gente crescer, para a gente fazer aquilo que Ele tem premeditado para cada um de nós. E o que fazer para entender a vontade de Deus? Pensar e agir de acordo com a palavra. Se você lê a palavra de Deus e lá fala, amai-vos uns aos outros, se a palavra de Deus fala, amai-vos uns aos outros, por que eu não vou amar o meu irmão? Por que eu não vou estar fazendo aquilo que a Bíblia está ensinando? Se nós fizermos tudo aquilo que a Bíblia ensina, nós vamos estar indo em direção ao caminho certo, vamos estar caminhando para o centro da vontade de Deus. Esse foi um exemplo que eu dei, do amar uns aos outros. Mas a Bíblia, ela é cheia de coisas, cheia de ensinamentos, histórias maravilhosas de vitória, histórias de luta, histórias de dor também. Mas sempre o Senhor esteve presente. Em todas elas, o Senhor esteve em cada decisão. Em cada decisão que eles se colocaram à disposição de ouvir a vontade do Senhor. Eles se colocaram aos pés de Deus. Eles se quebrantaram para ouvir o que Deus tinha para falar para eles. E uma coisa interessante também é que a palavra, eu acho que todo mundo sabe, né? Em Romanos 12, aqui, vou abrir para poder ler com vocês. Queria que vocês abrissem também. Nunca é demais ler esse texto maravilhoso. Romanos 12. Vamos ler o 2, Romanos 12, 2. Amém? Amém. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tem coisa melhor que isso? Tem coisa melhor que experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Não tem, querida. Isso só é necessário, isso só vai acontecer se nós nos colocarmos na presença do Senhor e pedir para Ele nos falar, nos orientar, seja qualquer decisão. Até na escolha de namorado. Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão só para poder... Olha, gente, tem um 360 aí para olhar.
Temos muitos solteiros aqui, até gente namorando que ainda não casou, na verdade. Mas até nisso, até na escolha do seu prometido, da sua prometida, Deus tem que estar no centro, Deus tem que estar ali. Até na escolha do seu curso na faculdade, Deus tem que estar presente. Oh, glória! Certo? Então que nós possamos estar assim atentos ao que Deus quer falar pra gente, que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos. E sempre nos quebrantando diante de Deus, porque nós não somos merecedores, mas Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. E sempre que nós pedimos, Ele vai nos responder. Não sei quando, não sei qual vai ser a resposta, mas Ele vai responder. Basta confiar no Senhor. Amém? E que a sua decisão seja a decisão do Senhor. Porque tudo isso que eu falei, no que isso vai resultar? Vai resultar numa aproximação com Deus, a sua vida de intimidade com Deus vai aumentar, porque você vai estar na busca diária ali da palavra, vai estar orando, buscando o Senhor. Meu Deus, me responda, Pai. Que tudo que eu fizer seja da tua vontade, seja de acordo com a tua vontade. Vai dar valor ao que realmente importa, a questão das prioridades, né? Será que eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Será que eu não estou deixando o meu namoro acima de Deus? Será que eu não estou deixando os meus estudos? Será que eu não estou estudando que nem uma condenada e esquecendo de pegar o livro maravilhoso que é a Bíblia e ler pelo menos um versículo? Será? O que vai resultar também? Através dessas coisas que eu falei, você vai ser bênção para o seu irmão. Porque você vai estar dando um testemunho de vida. Você vai estar falando aquilo que está dentro do seu coração. Porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. E através dela vai transformar muitas vidas. Agora temos que ser não só pregadores, mas temos que testemunhar através das nossas atitudes e das nossas palavras. Certo? E por último, decisões corretas. A gente tinha aquela dúvida que havia antes. Meu Deus, qual será? O que será que eu vou fazer? O que será que eu vou escolher? O que devo escolher, quer dizer? Não vai haver mais. Se você realmente colocar critérios na sua vida, dizer não àquilo que vai te atrapalhar, te tirar do foco, se você buscar a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, e se você buscar estar no centro da vontade de Deus, não vai dar errado, querido. Deus ele vai estar na frente, Ele vai estar com você, Ele vai estar caminhando junto com você. E todas as suas decisões vão dar certo. Por quê? Porque são as escolhas que Deus tinha feito para você. Amém? E que essas decisões e que essa vontade de Deus se cumpra na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. O Rodolfo vai estar cantando uma música. Eu queria que vocês agora abaixassem sua cabeça e pensassem um pouquinho. Abaixe sua cabeça. Olha o Senhor. Será que eu tenho sido essa pessoa duvidosa? Será que eu tenho tido dúvidas em relação às minhas escolhas? Será que eu tenho tido, até mesmo, não tenho buscado a Deus em relação a isso? Será que eu tenho perguntado aos meus amigos, aos meus pais, que é uma coisa muito boa também, eles são pessoas sábias? Mas, será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Será que nós estamos correndo para o final onde realmente deveríamos correr? Abaixe sua cabeça, não olhe para ninguém do seu lado agora. Fala agora somente com Deus. Fala assim: Senhor, que eu possa, Pai, estar tomando as decisões segundo a Tua vontade. Que eu possa estar sendo contramão, possa estar indo em contramão nesse mundo, Pai. Que eu possa estar fazendo sempre aquilo que o Senhor quer para mim, aquilo que é o melhor para mim, que é a Tua vontade. Coloque agora ao Senhor todas as suas dúvidas. Entrega agora a Deus. Coloque agora: Pai, me ouve, Senhor, me dá uma resposta. Porque se você colocar, irmão, Ele vai te responder. Agora coloque realmente de coração. Peça ao Senhor para estar na frente das suas decisões, para estar na frente das suas escolhas. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações.
me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos estar cantando essa música. Vamos adorar o Senhor. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém, Senhor. Que essa seja a nossa oração, meu Deus, essa noite. Que nós possamos, Senhor, encontre a mão desse mundo, Pai, fazendo sempre a Tua vontade. Ó Senhor, toma conta das nossas vidas, das nossas decisões, das nossas escolhas, Senhor. Porque nós queremos, Pai, entregar a Ti cada uma delas e colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Ser conosco, ser com essa noite e continue nos abençoando. Em nome